A tramitação da reforma tributária no Congresso Nacional deve começar no segundo semestre, mas o assunto vai estar em discussão nesta sexta-feira durante um simpósio do Comitê de Reforma Tributária da Sociedade Rural Brasileira. E para discutir os impactos para o agro e também seus aspectos políticos, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o Pedro Lupion, o coordenador do Núcleo Econômico da Confederação e da Agricultura e Pecuária do Brasil, Renato Conchon, também estarão presentes. E quem vai falar mais com a gente sobre esse assunto é o vice-presidente da SRB, o Marcelo Junqueira. Obrigado, Marcelo, aqui pela sua participação no Mercado e Companhia. Muito obrigado, Priscila. É um prazer estar com vocês e explicar um pouquinho qual que é o posicionamento e como está tramitando toda essa discussão hoje sobre a reforma tributária. Existe uma necessidade, né, de aprovar de uma forma urgente essa reforma tributária para que estabeleça parâmetros cada vez mais modernos, parâmetros mais justos. Quais são os entraves para que isso aconteça? Olha, na verdade, as discussões políticas são todas longas, extensas, e uma reforma tributária não é uma coisa simples. Então, o que estamos vendo hoje são vários pontos em diferentes propostas de reforma tributária, propostas de emenda constitucional, e aí os políticos vão levar isso à discussão máxima para que possa levar a plenário, e a melhor opção, ou a opção viável dentro de uma discussão política, vai ser aquela implementada. E o aumento, né, da segurança jurídica, né, no geral, ele pode trazer mais investimentos na atividade agropecuária, não é isso? Sem dúvida. Na verdade, segurança jurídica é tudo. Não só na área tributária, como em trabalhista, em todas as áreas. A gente tem visto bastante interesse de investidores entrarem no Brasil, mas muitos deles sofrem o impacto de se deparar com uma complicação, digamos assim, tributária. Eu mesmo tenho experiência de conversando com um investidor que estava interessado em alguns projetos no Brasil, discutindo sobre os tributos, foi tentando explicar. Ele era um estrangeiro, e em um certo momento ele olhou para mim e falou com aquele sotaque bem americano, é um tipo espaguete, ele queria dizer, é um espaguete, né? Porque todo aquele emaranhado. E no final das contas, a nossa regulamentação tributária é bastante complexa, se parece um espaguete, né? Com certeza. Fez uma boa comparação, esse investidor americano. Agora, qual que é a posição da SRB em relação à PEC 46 de 2022, que é do movimento Simplifica Já, porque a gente quer simplificar, né, esse espaguete, que unificaria as leis estaduais e municipais que regem os impostos sobre o consumo, que é o ICMS e o ISS? Olha, a SRB vê com bastante simpatia essa PEC 46, como você falou, ela simplifica o processo, ela realmente tem um processo muito mais simplificado, com uma transição muito mais simples, mais curta, sem uma complexidade que seria algo tipo uma disruptura totalmente no processo tributário. Então, a gente age, claro que todo PEC exige algumas adaptações, a Rural vê com simpatia e está sugerindo aí as adaptações necessárias, mas a gente acredita que com uma boa discussão e com uma explicação mais fácil para o usuário final, né, vamos dizer, o cliente do sistema tributário, o cliente da Receita, essa PEC seria uma saída ideal, ao invés de uma disruptura, simplesmente simplificar o que nós já temos na mesa. Essa unificação de impostos só traria benefícios aí, na sua opinião? Impostos são sempre complexos. Toda vez que você fala unificar o imposto, você tem sempre o ente municipal que reclama porque ele queria ter a independência tributária, depois tem um ente estadual. Isso tudo tem que ser ajustado. Então, uma unificação com a modernidade da informática vai propiciar com que cada um dos entes tenha a sua partilha correta no tributo. E aí, para o pagador de impostos, fica algo mais palatável, mais simples. Agora, é importante, né, que todos os setores da agroindústria estejam unidos em prol de uma proposta mais coerente, mesmo com a interdependência das cadeias produtivas, porque também há, dependendo de cada setor, né? Na verdade, os tributos são complexos porque os setores são complexos. A gente acha que toda vez que estamos falando em tributação de uma cadeia extensa, como é o agronegócio, então nós estamos falando lá desde o ponto inicial da cadeia, o produtor, até
o processador, os prestadores de serviço e toda a distribuição e consumidor final. Então, esse processo todo tem que ser bastante azeitado para que a gente não incorra em um imposto maior em algum dos pontos da cadeia, o que gera um gargalo. Na verdade, nós temos que lembrar que a produção agrícola, né, vamos falar, o nosso lado aqui da sociedade rural é muito voltado para o agricultor. A produção agrícola, ela não só tem que ter a simplificação e os impostos que sejam coerentes, mas ela tem que lembrar que o nosso competidor é um competidor internacional que muitas vezes tem subsídio, ao contrário do que seria imposto. Se você olhar no produtor de soja americano comparado ao produtor de soja brasileiro, existe um subsídio nos Estados Unidos que é a Farm Bill, que eles chamam, e aí nós estaríamos competindo deslealmente nessa situação. Portanto, ajustar, azeitar esse processo de impostos é importante para evitar que a gente caia um fator de não competitividade internacional. Perfeito, quero agradecer muito sua participação aqui no Mercado e Companhia, obrigada, uma boa tarde e até uma próxima. Eu que agradeço, uma boa tarde para todos a sua audiência. Obrigado. Obrigada.